profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler, então, o versículo 1 até o 8. Aleluia. Isaías 6, 1 até o 8. Que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Eu até queria ter uma palavra do Senhor, mas conforme foi acontecendo tudo nessa noite, foi só das confirmações da parte do Senhor, o que Ele já tinha falado comigo e que Ele queria que eu compartilhasse com vocês. Eu dei tema para essa mensagem: o poder da morte. Que a gente pode resumir em 3 palavras: transformar, ação e salvação. E eu até pensei, quando o Senhor há 15 dias me deu essa palavra aqui no culto, e não foi um culto muito fácil para mim, e eu até temi, porque é algo assim que a morte, ninguém gosta muito de falar sobre ela, mas é algo natural sobre nós, e que a nossa trajetória, ela vai terminar aqui na terra com a nossa morte, e é necessário a morte para que a gente possa ressurgir. Então ela é muito importante, e nessa noite o Senhor quer que nós compartilhamos essa palavra. Eu digo para você que nós temos uma trajetória aqui, que nós temos aqueles que aqui nos cercam. Ali tinha na vida de Isaías o rei Uzias, que foi alguém que andou com ele uma longa caminhada e que marcou da vida dele, mas que também partiu. E assim somos nós. Nós também temos aquelas pessoas que vão marchando conosco, mas chega para todos nós o dia de partirmos dessa terra. E eu não vou usar até de hipocrisia com a igreja, porque tem um louvor que eu reluto em adorar com ele. É aquele assim, a igreja: volta logo, Jesus, sinto saudade de casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada. Porque eu não quero partir agora, igreja, não quero. E esses que são mais próximos de mim sabem que eu mudei a minha oração com o
Senhor. Houve algum tempo atrás que eu queria partir. E eu até pedi para o Senhor. Tem aí aproximadamente 4 anos que eu mudei a oração. E eu quero assim, no mínimo 90 anos. Quero pelo menos mais 40 aqui nessa terra. Glória a Deus. E não é que nada encha os meus olhos aqui. É que eu quero ver tudo que o Senhor falou que vai fazer. Eu quero ver, eu quero estar presente nessa terra. Então eu não quero ser testemunho de alguém vir e dizer assim: olha, mas a minha irmã, a minha mãe, a minha sogra, a minha esposa orou. Não, eu quero estar aqui para ver tudo que o Senhor falou que Ele vai fazer. Eu quero presenciar os milagres que Ele me prometeu. Então, por isso que eu estou pedindo que o Senhor estique o quanto mais a minha estadia aqui nessa terra. Só que eu sei que quem manda é Ele, e que Ele é o único que coloca o ponto final. E é quando a gente vê lá em Eclesiastes 6, 7, 2, 4, que diz assim, é melhor ir na casa de velório do que ir na casa de festa. Por quê? É um local de reflexão, onde você para você analisar a atmosfera de tudo que está acontecendo ali e você refletir sobre a sua vida. Hoje você pode ver que muitos louvores falaram sobre isso aqui nessa noite. E você pode sentir aí, principalmente você que é da casa, que a atmosfera está diferente. É uma atmosfera profética nessa noite. E é o Senhor nos chamando à reflexão. E eu não estou só jogando palavras, não. Em primeiro lugar, foi o Senhor que deu a palavra. E foi aqui na igreja, há 15 dias atrás. Nós estamos vindo de um período de luto. Faz aproximadamente 15 dias que o meu pai partiu. E é uma dor que não cessa. É o coração que arde. É aquelas memórias que não param. Só que não é muito fácil falar sobre isso, porque a Liliette sabe, a Silvia sabe, o meu irmão sabe, que quando a gente perde a nossa mãe e o nosso pai, só resta para nós em nós só o Pai Celestial, porque parece que as nossas raízes foram arrancadas de nós. E é dor que não tem explicação. Não tem explicação. E eu vou dizer para a igreja assim, que quando o Senhor achou por bem levar minha mãe, eu sou muito grata, porque os dois foram salvos. E quando o Senhor achou por bem, a levou, foi diferente a dor da igreja. Foi o transformar do Senhor. Eu não estava muito bênção, não. Eu estava voltando, que eu tinha ficado um certo tempo parado, porque nós somos carne, nós somos falhos, a gente olha para o irmão, principalmente quando a gente não tem muita intimidade com Deus. A gente não tem maturidade espiritual. E quando você olha, assim é para que você possa interpretar essas palavras que eu disse para você. Nós somos 3 em 1. Tem alguns estudiosos aí que falam tricotomia. Diz assim, e é essa carcaça, que é a nossa pele, que é o sangue, que é a carne, e que é o nosso corpo. Aí temos o espírito, que é o que do Senhor sopra em nós, que é a vida e que é dele, e que todos nós somos agraciados de uma forma normal, e que do início foi lá no Jardim do Éden, né, quando ele nos formou, e tem a nossa alma. Essa, ela é a mais perigosa. Essa, aquelas ações que nós temos e que
nós vamos ter que prestar conta após a nossa morte. Então, tudo que a gente faz aqui, que é toda ação, vai ter consequência e vai determinar a nossa eternidade. Céu ou inferno. Então, é algo bem duro. Aí ali eu estava meio atordoada, que eu não estava aquele dia de Jesus, e o Senhor achou por bem levar minha mãe. Fiquei devastada, eu não queria viver mais. Aí me lembro que eu até pequei, porque eu falava para o Senhor assim: por que não eu, Senhor? Por que a minha mãe? Por que não eu, Senhor? Mas eu era mais torta, e se eu fosse, eu iria ter a eternidade longe do Senhor. E eu não queria viver, mas eu sabia que eu não iria morrer. Aí é muita dor, é muito difícil quando você tem essa noção. Era difícil tu respirar. Isso depois, quando eu via uma funerária, eu já tinha crise, eu já não conseguia dirigir mais. E eram semanas, até muitas das vezes trabalhando, eu tinha aquela crise, eu tinha até que sair correndo para chorar, porque era demais para mim. Era uma dor que me consumia. E eu não vou mentir na igreja dizendo: ah, mas agora está tudo bem, Maria. Agora, o Senhor, Ele vai trabalhando na gente. Hoje, tem dias que dói bastante. Principalmente o mês de maio. Porque foi o mês que o Senhor a recolheu. E porque é o mês das mães, é no dia das mães. Aniversário dela, que é dezembro. Das férias, as festas. Então, tudo dói muito. Mas o Senhor usou para Ele me apertar e para me ficar na posição que Ele queria que eu ficasse. E eu sabia sim que a única saída, porque eu não iria morrer, e que a única saída era eu ficar em pé, posicionada conforme que o Senhor queria que eu ficasse. E eu me entreguei completamente, porque não tinha para onde eu ir mais, não tinha saída a não ser do alto, para o Senhor. E Ele foi cuidando de mim. Ia nessas férias, agora, início do ano, primeiros dias de janeiro, o Senhor achou por bem levar meu pai. Então nós recebemos a notícia que ele não estava bem. Aí decidimos ir para São Paulo para vê-lo. E iríamos na segunda de madrugada. Então, até no domingo nós estávamos aqui adorando o Senhor. Não vou mentir, eu não conseguia adorar. Era aquela angústia no meu peito e eu humanamente pensava: mas Senhor, só restou Ele, só Ele. E agora, Senhor? E agora? E eu não conseguia adorar. E eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu queria uma palavra do Senhor, mas sem mentiras também. Eu queria assim: eu vou curar. Essa que era o que eu queria ouvir. E quando eu estava ali onde a Carol está, o Senhor falou comigo que Ele tinha milagre de salvação. Glória a Deus. Então, eu sabia que Ele não ia ser curado. E eu não sabia se eu sentia dor, se eu sentia alegria, porque a gente é bem egoísta. A gente quer o outro com a gente. A gente não quer que ele parta, por mais que ele vá para a glória, mas você quer ficar com ele. E esse desvínculo, essa retirada, dói demais na gente. E eu aceitei a palavra do Senhor, e é nesse domingo que o Senhor me deu essa palavra que eu estou trazendo para a igreja hoje, que é o poder da morte. E eu fiquei ali e eu já pude adorar. E amém, se a vontade é do Senhor, amém. Fomos e viajamos ali para São Paulo. Aí chegamos lá, meu pai não estava, ele estava internado. Aí na tardezinha o meu irmão chegou do hospital e ele sentou conosco para ele passar o panorama do meu pai. E ele falou assim, que ele tinha consultado um outro médico, aquele que fazia a quimioterapia, porque o meu pai tinha câncer no pulmão e no
estômago e que tinha já se alastrado. E ele conversando conosco, e ele disse assim, que ele tinha ouvido o outro médico, e o outro médico que fazia de acompanhamento falou o seguinte para ele, que não era para morte, e que era curável, e que ele iria então continuar com o tratamento. Eu não pensei que Deus tinha errado quando ele falou comigo. Eu não pensei. Eu pensei assim, Deus está oportunizando uma segunda chance para o meu pai. Do Senhor, Ele está quebrando esse decreto. Porque, igreja, foi a mesma coisa que até aconteceu com o rei Ezequias. A mesma coisa. Ezequias, ele estava muito doente. O profeta Isaías foi lá, adentrou o quarto, falou com ele que ele iria morrer, ponto final. Saiu. Quando ele chegou no portão, Deus mandou voltar. Volta lá, diz para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida a ele. E eu agarrei essa palavra e falei, é agora que o Senhor vai fazer igualzinho ele fez o rei Ezequias. E eu creio nisso, e eu tomo posse, e eu me alegrei, igreja. Eu me alegrei. Mas foi bem assim. Meu pai voltou para casa, um dia só, piorou, voltou para o hospital, e ele partiu. A gente ficou ali mais ou menos uma semana, e nós viemos para Foz. Quando a gente chegou aqui, não deu 24 horas. Aí o meu irmão mais velho mandou mensagem dizendo que ele tinha partido. Quando a gente conversou com o meu irmão, ele disse assim, o que eu queria ouvir, né? Ele disse, mas eu perguntei para o pai se ele precisava pedir perdão para alguém, ou se tinha alguém que ele achava que tinha que pedir perdão para ele, porque eu iria providenciar. Aí o pai falou assim, que não, que ele já tinha pedido perdão para todo mundo, e que muita gente tinha ido até ele, e que ele estava, ele e Jesus, belezinho. E isso era um aconchego do nosso coração. E quando chegou a notícia que a gente recém tinha voltado, tinha ali aproximadamente 24 horas, e já voltamos para São Paulo de novo. Aí chegamos ali para o funeral, para o sepultamento, e eu fui falar com o meu irmão mais novo. E assim é como se eu tivesse alguma autoridade para mim questionar algo que o Senhor já tinha falado comigo. E eu falei com ele exatamente o que eu contei para a igreja aqui. E ele falou para mim assim, falou, minha irmã, se Deus acrescentasse para o pai mais anos, ele poderia se desviar do caminho do Senhor. E esse é um dos perigos, minha irmã. Mas outro é que se Deus ele desse um ano a mais para o pai, nós iríamos querer mais. Se ele desse 2, 3, 5, 10, nós sempre iríamos querer mais. A gente não iria ficar satisfeito, porque chegou daquela hora que o Senhor iria recolher. E foi algo assim que parece que foi acalentando o meu coração. Quando foi o culto fúnebre, aí foi aberta a oportunidade para que a gente pudesse falar alguma coisa a quem quisesse. Eu quis falar. E eu só falei assim, que eu era grata a Deus, porque através dele, da semente dele, do Senhor, ergueu muitos vasos do Senhor nessa terra, filhos dele, para levar a mensagem e para que muitas outras pessoas fossem alcançadas. Então, o que é que cabe a nós é só cumprirmos esses propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas. É nós pelejarmos e dizer, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. E que nós possamos fazer o que o Senhor quer. Porque esses que nos cercam, eles podem nos ajudar ou nos atrapalhar a chegar até o céu. Mas nós não temos que deixar herança nessa terra. Temos que deixar legado.
Então, legado é tudo o que você constrói aqui para o Senhor e que vai ser revertido para uma multidão a ser alcançada pelo Senhor. Essa é a nossa função. Mas, o item 2, que é a ação, é a vida de Isaías. E que ela é muito semelhante à nossa. Ele também teve uma trajetória, ele também teve alguns companheiros que marcharam com ele ali na trajetória da vida dele. O rei Uzias foi um desses e que marcou a vida dele. E que a partir da morte dele, ele se posicionou e ele fez diferente em toda a trajetória dele. Então, o nome Isaías Deus é auxílio. Esse que é a simbologia do nome Isaías. Ele teve 2 filhos. Ele era casado com uma profetisa. Ele vivenciou muitos reinos. Muitos reis passaram ali pela vida dele. Por exemplo, Jotão, Jacás, Ezequias, que eu acabei de falar para vocês aqui, Ezequias, Uzias, Senaqueribe e Manassés. Porém, Uzias e Manassés foi o principal em alguns eixos da vida de Isaías. Uzias foi do concerto do Senhor com Isaías. Quando ele está no templo, quando ele tem esse encontro, que ele vê que o trono de Deus, que ele ouve Deus falando, e aí onde ele vê o lugar dele de pecador, mas ele quer ser diferente. Da transformação. Aí vem lá o anjo e uma tenaz, que é uma pena, toca na boca dele e queima toda a impureza. Então, e ele ainda diz: ai de mim, Senhor, que sou do homem de lábios impuros e habito com um povo de impuros lábios. Então, ele sabia da situação. Ele sabia que ali era necessário a ação de Deus para que a vida dele fosse transformada. Ele também, ele vivia em Judá, que era do reino do sul de Israel. Aí ele profetizou na Babilônia e muitas das profecias foi sobre Jesus, o Messias. Foram muitas aquelas profecias. Porém, quando ele toma para si o que o Senhor pediu, foi transformar a vida dele. É nesse período que ele tinha já vivido anteriormente com o rei Uzias. O rei Uzias, ele era reto diante ao Senhor. Ele era um homem fiel, um rei fiel. Mas ele se perdeu. Muitas das vezes é o que acontece conosco. A gente se perde. Te falo, porque eu disse no início, que eu também fiquei parada por um certo tempo. E que a gente se perde. E onde a gente mais se perde é quando a gente tem poder, dinheiro, e que a gente acha que a gente é honrado. Quando você acha que você é alguém, você até se distancia do Senhor e você se perde. E assim foi com o rei Uzias. Ele se perdeu de uma forma tal, igreja, que ele adentrou no templo. Ele falou com os sacerdotes que ele iria queimar esse sacrifício. Aí os sacerdotes barraram ele, porque era só eles, os sacerdotes, que podiam queimar incenso de sacrifício. Ele não deu nem ouvido. Por mais que os sacerdotes havia falado, ele sabia que era errado, porque ele era reto. Então, ele sabia até dos
preceitos e como funcionava. Ele não ouviu. Mesmo assim ele fez. Ele foi lá e ele queimou do incenso. Igreja, na hora, não é quando a gente voltou do culto, na hora que ele estava lá, a lepra tomou conta dele. A que começou pela testa dele, que esbranqueceu na hora. Ele teve que se retirar e ele viveu numa casa separada com lepra até a sua morte. Mas aí eu quero não somente falar do culto dele, mas eu quero que a igreja pense assim: que bom que ele ficou separado, que bom que ele teve tempo para que ele pudesse se humilhar e se arrepender, porque naquele momento ele não tinha feito isso. Então, que bom que ele teve tempo para ele se chegar novamente ao Senhor e para que ele tivesse uma outra chance de salvação. Aleluia. Isaías sabia de tudo isso, por isso que ele tinha medo, por isso que ele tinha, porque dessa história ele sabia, ele tinha vivido essa história. Isaías, que sempre obedeceu a Deus, quando o rei Uzias, Senaqueribe, veio Manassés. Manassés não era reto, ele não era florzinho de Jesus, ele era mau, ele perseguia os profetas, e foi isso que ele fez com Isaías. Isaías fugiu, ele se escondeu num cedro, mas aí das franjas da roupa dele ficou do lado de fora do cedro, e os perseguidores viram que ele estava lá. O rei então mandou serrar o cedro, e serraram partinha por partinha. Quando chegou a igreja perto da cabeça dele, da boca dele, os perseguidores falaram assim: habito no meio de povo de impuros lábios. O que ele tinha falado com o Senhor, que era o conserto dele, o perseguidor falou antes de serrar do resto dele. O Senhor, ele quer dizer do que para nós é sobre isso. O inferno sabe da nossa limitação, do inferno sabe do nosso conserto, e ele maquina de dia e de noite para nos afetar, para jogar na nossa cara, para a gente olhar para trás, para a gente desistir. Mas isso não foi prejuízo para Isaías, porque se ele já tinha sido cerrado, ele já estava na glória. E esse que é o nosso papel. Nós somos limitados, sim, a gente pede cada dia, às vezes a cada minuto, a cada segundo, da misericórdia do Senhor. Mas nós sabemos que a morte não é o nosso limite. O nosso limite é a gente vencer tudo isso e a gente ir morar com o Senhor na glória. Porque é lá que está preparado para nós uma eternidade com o Senhor. Mas nós não éramos merecedores. Não éramos. Na salvação, que é o terceiro ponto, do ponto principal é Jesus Cristo. E ele veio, quebrou tudo isso e nos deu o direito de reinar com ele. Até foi louvado aqui pelos jovens. 1 Coríntios 15:55, que diz assim: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque o Senhor ressuscitou e ele pegou a chave do inferno e da morte, e ele deu a nós o direito da salvação, o direito de estarmos com ele através
de tudo que Ele sacrificou para que nós tivéssemos esse direito. O Senhor, então, quando Ele pega ali a chave do inferno e da morte, era um triunfo, era a nossa esperança. E todo mundo sabe, é que não foi fácil a vida de Jesus. Não foi fácil. Ele foi escolhido. Mas Ele quem se prontificou a vir nessa terra, a se fazer um de nós e a padecer por cada um de nós. Então, quando Ele está ali no Getsemane, e que é onde Ele vai preso, porque Judas o trai, mas Ele já sabia de tudo isso. E Ele vai preso, depois Ele vai até o governador Pilatos, romano, e que já tinha sido decretada a morte dele, mas queria ser por crucificação. E Jesus pega aquela cruz que não era dele, que era nossa, e que Ele leva sobre ele, e com dores Ele vai ali. Ele não desiste, porque Ele sabia que a cada um de nós iríamos estar aqui hoje, e que nós precisamos dele. E ele vai ali até no último instante, quando Ele estava lá no Calvário, com aqueles 2 ladrões. Até lá, jogam na cara dele, igualzinho fizeram com Isaías. Ei, você não é o filho de Deus? Então, desça dessa cruz, salve você e a nós também. Sempre vai ter um enviado para te confrontar, mas sempre também vai ter um Deus para te defender. E Jesus, quietinho ali, o da direita diz: eu sei que eu mereço, mas você é o filho de Deus. O que é que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, pecamos sim, mas cabe a nós se humilhar, orar, clamar, se consertar, se posicionar, porque o nosso dia vai chegar. E nesse dia temos que estar em retidão diante do Senhor. E ninguém sabe nem o dia nem a hora. É Jesus ali. Ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça segundo a sua vontade. Quando bateu a hora 9, 3 horas da tarde, ele só falou assim: está consumado. E ele se entregou. Era o fim terreno para aquela matéria que Deus tinha usado. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ali naquela terra tinha um homem que ele chamava José de Arimateia. Ele que deu a terra para que fosse enterrado Jesus. Porém, Jesus não ficou ali, porque no 3º dia ele ressuscitou. E Ele está aqui. E Ele conta com cada um de nós. Porque, igreja, foi pela graça, mas não foi de graça. Ele verteu do sangue dele. É para que até cada um, errados, cheios de problemas, pecados, olhando para trás o tempo todo, mesmo assim, Ele nos amando. Então, lutar uma vida inteira e perecer, porque aqui é fichinha. Esse calor do lado de fora a gente suporta, e a eternidade. Então, que nós possamos nessa noite ouvir o que o Senhor está falando, abrir a nossa mente e o nosso coração e nos voltar para o Senhor, e que indiferente a nossa trajetória seja, como o que eu relatei com os irmãos, que nós passamos no mês de janeiro, e que nós estamos aqui na peleja,
passou, mas foi para a glória. Uzias, que nos últimos dias pecou, e que o Senhor tenha o perdoado. E Jesus, que Ele veio, e que Ele fez a diferença nesse mundo, e que essa diferença, essa trajetória dele, foi para que nós fôssemos alcançados. Que a gente possa mentalizar assim, que a morte, ela é um passaporte para a vida eterna com Cristo. E que nós possamos pegar essa palavra, transformar as nossas atitudes em ação, para Deus poder trabalhar em nós, que nós fazemos a vontade dele e nós pelejarmos. É para que a gente possa encontrar com o Senhor na glória. Isaías 53 vai descrever o que aconteceu com Jesus. Isaías 53:11 vai dizer assim, depois de ter sofrido a sua vida, ele verá a luz e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor já levou até sobre ele as nossas dores, as doenças, e deu um passaporte para que a gente pudesse ser livre, viver aqui com Ele e ter uma eternidade compartilhada com o próprio Deus e com o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos curvar as nossas cabeças.